Quando eu fui, eu resolvi toda a minha vida como se eu não fosse voltar. Eu já tinha aceitado que eu não voltaria, porque olhando a probabilidade, é muito maior. Mas eu fui, falei, mano, vou fazer o que meu coração e meu ideal manda. E acabou. Se eu cair fazendo isso, para mim, eu estava satisfeito, né? É algo que eu acreditava, que eu acredito. Então, eu cheguei lá, eu acho que dos 7 meses eu só teve um dia que eu tive medo de morrer. Que não foi nos dias do ferimento, foi um dia. E dos 7 meses, caí no morteiro do lado, né? E é isso que eu falei, né? Tem gente para confirmar. Eu sempre tava rindo, pô. Tomando as medidas de segurança que tinha que fazer, mas rindo. E rindo assim, não é um... Tava tranquilo, tava seguro, isso. Tava confiante. E sentindo ali a adrenalina, a dopamina, e falar, cara, eu tô no lugar que eu queria estar. É isso aqui, né? Porque agora, falando somente pro militar, pro soldado, que isso aí eu acho que talvez seja o segredo que ninguém conta, existe paz na guerra. Quando você está na trincheira e combate, você não tem boleto, você não tem problema de família, você não tem nenhum problema que você tem que resolver aqui, irmão. Você tá cheio, igual você falou, você chegou atrasado, cheio de problema para resolver, certo? O problema, eu julgo o problema bom, assim, mais tranquilo, né? Mas eu te entendo, irmão. Na trincheira, o nosso único problema era cumprir nossa missão e manter todo mundo vivo. Era isso, é só isso que a gente tinha que pensar. Não tinha que pensar em mais nada. Você tem que ir lá na Receita Federal fazer isso, fazer aquilo. Não tem. Entendo perfeitamente. O funcionamento da máquina e assim, e nós homens, a gente precisa ter um ponto focal bem objetivo ali, né, Sim. cara? E o tempo todo, o que é a nossa vida, cara? É você não ter paz, porque você tá parado, sossegado, mas tua cabeça tá em um monte de pontos. Você tá preocupado. Então você tá dizendo, na guerra, tá caindo morteiro, tô sendo bombardeado o tempo todo. Mas é algo que você controla. Sim, é uma caixa só, né? Você sabe que o que está acontecendo ali, não tem ninguém te perturbando com prazo, com isso, com aquilo. Pô, irmão, é uma liberdade mental nesse sentido. Quem estava lá vai saber do que eu estou falando. Interessante. E com relação à morte, vou filosofar talvez aqui, mas assim, eu acho que o grande problema hoje da juventude, da humanidade, é que todo mundo vive somente para prolongar a vida, né? A pessoa sempre está buscando a longevidade e às vezes deixando de fazer coisas que o coração dela, princípios, talvez... Propósito. E o meu maior medo é isso, eu chegar lá na frente e falar, caralho, eu vivi sem propósito, só vivi para ficar com 70 anos, 80 anos, olhar para trás e que eu não fiz nada, só para chegar nessa idade. Então, mas isso é de cada um, ponto. Mas assim, foi uma ideia que eu aceitei, eu iria cair fazendo aquilo que eu me propus e que eu amo. Ponto. Cara, tu tem oportunidades. Tu teve e tem oportunidades. Sim. Eu não sei o quanto você quer falar sobre isso, mas recentemente você estava, numa academia. Sim. De um concurso que tu passou, irmão. Sim. Tu passou por um concurso de oficial da polícia. Sim. E você estava lá. Então, assim... vamos dizer assim, né? Tu poderia ser um oficial da polícia militar, que tem bastante poder. Sim. De certa forma, é um brasileiro privilegiado. Sim. Pelo salário, pela autoridade que tem dentro da instituição. Sim. E ainda assim, tu falou, tchau. Fui. Pois é. Então, meu irmão, dá para ver esse propósito. Você tem 8 anos de exército, como oficial também do exército. Por favor, irmão, quero te ouvir. Pois esse concurso, inclusive, claro que eu comecei a estudar pro concurso, assim, realmente quando abriu o edital. Só que eu já vinha estudando há 3 anos. Eu parei a minha vida, saí do sistema penitenciário e falei, irmão, agora eu tenho que passar no concurso que eu escolher. Aí escolhi Polícia Civil e comecei a estudar. Aí veio a pandemia e tudo, e eu estudando, não abria concurso, fiquei 3 anos estudando. 3 anos, aí abriu o concurso, eu tive acho que uns 4, 6 meses para estudar. 6 horas da manhã, 10 horas da noite, todos os dias, porque eu não sou um cara que eu me considero um Einstein. Então, essa ideia do concurso, ela surge, né, quando eu saio do exército, né? Ali foram 8 anos e meio ali, vivendo uma realidade muito diferente, comandei pelotão de fronteira, servi com o Coronel Elcio, que você já entrevistou ele, foi meu comandante de batalhão. Né? O cara incrível. Sim, né? Ele é fera. Eu era aspira, ele me recebeu, eu era aspira. E aí fiquei lá. Então, quando eu saio do exército, como eu era oficial temporário de infantaria, aí você sai, e agora? Sai com 28 anos, ainda consegui fazer uma graduação à distância, mesmo estando lá. E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer na minha vida? E aí você tem esse baque, né? Porque eu aprendi aperfeiçoei aquilo que eu nasci para fazer, que era ser militar, desde criança, meu sonho. E aí fiquei meio perdido. Aí fui pro sistema prisional,
Fiquei um tempo lá, mas eu falei, não, eu quero outro concurso, eu quero Polícia Civil, por conta da minha idade. Eu não imaginava que eu poderia fazer o CFO por conta da minha idade. Aí a Polícia Militar do Amazonas, ela abre, então, o primeiro edital para curso superior até 35 anos, e com um detalhe, qualquer graduação. O primeiro concurso lá foi com qualquer graduação, o próximo já vai ter que ser bacharel em Direito. E aí eu fico aí nessa batida, esses 3 anos estudando. Passei, fui aprovado dentro das vagas, 20 mil inscritos no concurso. Fiz todas as etapas do concurso. Aí eles acabaram dividindo em 3 turmas o concurso e eu fiquei para a segunda turma. Aí eu falei, aí foi nesse meio tempo, estoura a guerra. E eu falei, bom, já passei no concurso que eu queria, vou voltar a ser militar, pô. Eu estava muito feliz, né? Eu passei no CFO da PM do Amazonas, onde eu servi como oficial do Exército. Estava feliz demais em poder voltar para a atividade. Né? A gente que é militar, a gente ama isso. Eu falei, esperando, vou ficar para a segunda turma. Eu falei, não, quer saber? Eu vou para a Ucrânia, eu posso, eu sei fazer o trabalho, eu tenho o sentimento pelo que aquelas pessoas estão passando, independente de posições ideológicas. Para mim, o agressor sempre vai estar errado, independente se a Ucrânia quis entrar para a OTAN. Não, e aí? Ela pode fazer o que ela quiser, um país livre, enfim. Então, eu me sensibilizei com a situação da Ucrânia e fui para lá. E aí eu fiquei esse tempo todo lá, ferido 3 vezes em combate, e aí o CFO me chama. Aí eu volto para o CFO. E vou com toda uma expectativa que, assim, reafirmo, a missão da Polícia Militar é uma missão árdua, né? Para mim, o que mais pesa é o policial ser atacado por todos os lados, pelo sistema jurídico que está corrompido, pela população que às vezes é manipulada pela mídia, né? Pelos criminosos. Então, todo mundo está ali serrando fogo em cima do policial militar. Então, é uma situação muito difícil, né? E aí eu me vi sentado na cadeira, tendo aulas de direito, aulas de psicologia, aula disso, e pensando naquilo que eu tinha passado na Ucrânia. Né? Eu falei, cara... Teve o gostinho do combate, da guerra. Da liberdade. Se tu tivesse entrado antes de ir para lá, de repente tu não iria. Mas aí, o ideal de vida, como é que tu ia lidar com isso? Exatamente. E aí, e os instrutores, né? Os coronéis, capitães, que eram instrutores na academia, então eles sempre, e eu acho isso muito válido, eles sempre estavam falando desse lado que o policial vai enfrentar depois de formado, né? Essa dificuldade de trabalhar, de ter um sistema contra você. E aí eu ficava ouvindo aquilo e falava, mas não faz sentido. Porra, é isso que eu quero para minha vida, ficar com o meu ideal, querendo fazer a coisa certa e tendo que ser bombardeado pelo sistema, né? O jurídico que deveria dar proteção está caindo na cabeça do policial. A população, que é o objetivo fim que o policial protege, que é a cabeça do policial. Às vezes, internamente, dentro da instituição, porque nenhuma instituição ela tá livre do ego, né? Não está livre do ego. Tanto o Exército também, eu vivi isso, na Ucrânia também tinha um pouco. Toda instituição, seja civil, militar, você vai ter aquelas pessoas que acham que são maiores do que a instituição e que têm um ego. Você também é da área de segurança pública e também deve ter visto isso também dentro do DPEM. Total. Então, e aí aquilo ia me massacrando, né? A ver essas coisas e olhar para trás e falar, porra, eu estava ontem com uma companhia lutando, né, numa guerra de alta intensidade, tomando decisões de vida e morte, né? E o que mais me pegou, assim, pô, o meu comandante de batalhão era um ucraniano, ele era um oficial de carreira, só que ele serviu muito tempo na área de inteligência, e ele era um cara que a gente discutia, eu e ele, né? A gente discutia, né? Não, Gomes? Muitas vezes eu falava com ele, não, coronel, não dá, não vou fazer isso, não é assim. Aí então me mostra por que não é. E tinha esse trato com ele, né? Claro que no respeito, né? Sem desrespeitar. Era um cara assim que ele mais ou menos se assemelha ao meu jeito de trabalhar. Eu, tanto no Exército, eu sempre primei por isso. Eu queria que o sargento dissesse para mim, não, tenente, não dá para fazer isso. Por que não dá? Me mostra aqui. Então, esse trato, sem o ego. E aí, às vezes, assim, na instituição, algumas instituições têm isso. Então, aí eu fazia essa memória e falava, porra, cara, eu tô sentado aqui no fantástico mundo de Bob, na minha cabeça, né? E sei que a missão é nobre depois de formado, mas eu não quero ficar brigando com o sistema. Aí eu falei, vou voltar para a Ucrânia. Eu saí para voltar para a Ucrânia. O GU,
que é uma unidade lá que trabalha com inteligência e a parte militar também, mandou uma mensagem para mim, solicitando para eu voltar e montar uma companhia. Aí eu aceitei, eu falei, ok, vou sair. Aí eu pedi baixa, obviamente muitos vieram conversar comigo do comando, para eu não sair, né? Não, sustenta, é uma etapa e tal. Mas não era questão de aguentar a etapa, é que eu não estava feliz, né? E o cenário que eu via na frente também, não era um cenário que eu me sentiria feliz, porque não é só pelo dinheiro. Eu não estava lá só pelo dinheiro, eu não queria status. Status, dinheiro, para mim, não me pega. O que me pega é a atividade fim, né? Poder fazer a diferença. E aí eu saí para voltar para a Ucrânia, porque eu queria seguir o que me faz feliz. E aí, nesse meio tempo, houve esse contato com essa empresa americana que eu comentei com você, que me ofereceu uma oportunidade de ir para a África trabalhar. Para, né, junto com o governo local, instruir os soldados de lá. E aí eu aceitei e fui. Foi muito bom, foi bem mais positivo do que negativo em todos os sentidos, né? E aí eu vivi essa experiência também. Pois é. E tá muito em alta, né? Sim. É PMC, não é isso? Isso, sigla? PMC. Tem muitas aí, e um cara igual você hoje é um patrimônio humano aí que não dá para desperdiçar. Se você me permitir, Glauber, eu vou fazer um ponto nisso aí, que é o seguinte. As pessoas que ficam aí na internet, né, criticando, que eu acho que não tem produtividade na vida, aí vão falar, né, mercenários. Né? O PMC, assim, ele vai ter trabalhos que têm a necessidade do background militar. Então, esse que eu fui era para instruir os soldados local, da instrução. Então, que mercenário é esse? É óbvio, é por óbvio que se fosse para ir para instruir um exército de um país terrorista ou a Rússia, eu não iria nunca, pô. Não iria nunca, porque aí tem meu ideal. Sim. Mas aí vão ter também, nesse PMC, esses navios cargueiros. Então o cara contrata ex-militar para fazer a segurança. O cara vai estar ali, vai estar com, né, a metralhadora em cima do navio, porque tem ataques de piratas. E dentre outras missões, né, é um campo muito aberto, esse campo de PMC. Mas o principal requisito é que o cara tenha um background militar, porque a empresa não quer perder tempo moldando ninguém. Claro. Né? Então, bom, peguei o cara aqui, ó, ele tem experiência militar, ele foi testado em combate, ok, eu já conheço a mentalidade dele, eu vou encaixar nisso aqui. Vai. Pronto, tá resolvido.